Sou Vivian, aluna do 5º ano e participo das aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também! Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que sim. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma aula aqui do nosso projeto Aprender Mais. Você já me conhece, sou o professor Delvani Lima e estamos aqui colaborando com vocês com a disciplina Matemática, mais precisamente aí para você, aluno do 5º ano. E você é sabedor que um dos objetivos desse projeto é prepará-lo para a Prova Brasil, que será realizada no mês de novembro. E nós estamos aqui trabalhando com alguns descritores dessa prova. A ideia aqui é dar um suporte para você, juntamente com seus professores, e aproveito o momento para parabenizá-lo pelo trabalho que eles vêm executando, apesar das dificuldades. Então, essa é mais uma das ferramentas, uma das alternativas que, somada àquilo que o seu professor tem realizado em sala de aula, tem contribuído para o seu desenvolvimento como estudante. Tudo bem? Então, vamos dar sequência à nossa aula de hoje, apresentando para vocês os descritores da nossa aula, tá bom? O primeiro descritor que nós queremos abordar nas resoluções das questões de hoje é o descritor 10, tá? O que diz esse descritor? Num problema, estabelecer as trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro em função de seus valores. Você aí, sabe o que é o sistema monetário? Pois bem, talvez o nome pode soar estranho para você, mas você conhece as cédulas que nós utilizamos no cotidiano para fazer as compras, né, no sistema brasileiro, tá bom? Então, você conhece a cédula de R$100, de R$50, a cédula de R$20, de 10, de R$5, as moedas, ok? Então, essas ferramentas que nós utilizamos, esse dinheiro do nosso dia a dia, do cotidiano aqui no nosso país, é que nós chamamos de sistema monetário, tá bom? No nosso caso, aqui no nosso país, nós utilizamos o real. Então, o dinheiro que nós utilizamos aqui é o real. Então, o sistema monetário brasileiro é o real. Então, as questões de hoje, algumas delas, estarão trazendo para nós essa ideia de como trabalhar o sistema monetário brasileiro, tá bom? Qual seria o nosso próximo descritor? Seria o descritor D3. O que diz esse descritor? Reconhecer e utilizar as características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. Bom, nós estaremos fazendo aqui uma retrospectiva das nossas primeiras aulas aqui do projeto Aprender Mais. Uma das nossas primeiras aulas aqui foi abordando a questão do nosso sistema decimal, o nosso sistema de numeração a qual nós fazemos uso. E um dos objetos de conhecimento do sistema de numeração decimal é a ideia que você e eu devemos saber sobre o valor posicional. Qual é o valor que cada algarismo apresenta em um determinado numeral? Então, esse também será um dos objetivos na resolução das questões, tá bom? O nosso próximo descritor é o descritor 14. Ele diz o seguinte: identificar a localização de números naturais na reta numérica, né? Você sabe o que é um número natural? Por exemplo, quando eu falo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente, eu estou fazendo uso de um número natural, tá bom? Então, para o 5º ano, é objeto de estudo os números naturais. E a reta numérica? Uma reta seria a menor distância entre dois pontos, tá? Poderia ser uma definição básica, né? A reta, ela juntamente com o ponto, com a semi-reta, com o segmento de reta, elas funcionam como as figuras geométricas mais simples, né? Quando a gente fala de figuras geométricas, geralmente nós nos remetemos ao quadrado, ao retângulo, ao círculo, ao trapézio, ao losango, mas quando a gente fala de reta, né? Será se você poderia associar uma figura geométrica? Pois é, a partir de hoje, você pode dizer que sim, tá? A reta, ela é uma figura geométrica considerada uma das mais simples, juntamente com o ponto, tá bom? Dentro da geometria. Então, nós estaremos utilizando a reta para representar esses números naturais e, claro, identificá-lo nessa figura geométrica, tá? E, por último, o nosso descritor 15, ele vai dizer reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens, né? Então, você sabe decompor o número, né? Decompor o número nada mais é do que você tornar esse número menor a partir do valor posicional que cada algarismo
funciona, tá bom? Ou está apresentando ou representando no numeral. Tudo assim falando, tudo meio teórico, é mais complicado, né? Então, como a matemática, uma das bases é a resolução de exercícios para você compreender os conteúdos, então eu convido você, a partir de agora, a utilizar essas informações breves que eu citei, para que possamos resolver algumas dessas questões que poderão aparecer, né? Não da mesma forma que nós estamos apresentando, mas de maneira similar para você aí, nas suas provas da sua escola, ou então mesmo na prova a qual tem sido um dos objetos de estudo aqui do projeto Aprender Mais, tá bom? Vamos comigo? Então, à medida que eu for lendo a questão, você vai tentando raciocinar junto comigo e, ao final, eu apresento para vocês aqui uma das possíveis maneiras de resolver, tá? Então, a nossa questão de número 1, ela diz o seguinte: Luciana, ela tem 2 cédulas de R$ 5. Veja que aparece aí esse símbolo, né? Toda vez que nós formos representar o sistema monetário brasileiro, nós vamos ter que utilizar esse símbolo. O nome dele é cifrão, tá? Então, nós vamos ler: Luciana tem 2 cédulas de R$ 5, 4 moedas de R$ 1, 8 moedas de 10 centavos e 5 moedas de 50 centavos. Veja que, mesmo nós lendo centavos, mas aparece ali o símbolo do real. 10 centavos, veja que é a mesma coisa que 0,10 reais. 50 centavos é a mesma coisa que 0,50 reais, tá bom? Somadas as cédulas e as moedas, olha o comando da questão. Quantos reais Luciana possui? Então, para resolver uma questão desse tipo, né, você aí tenho certeza que saberia resolver de modo tranquilamente. E principalmente se você tivesse essas cédulas e essas moedas em mãos. Na verdade, ficaria até mais fácil. Mas veja uma das possíveis. O comando da questão é saber quanto que Luciana possui. Então, você vai fazer nada mais, nada menos do que somar todos os valores que aparecem aí. Então, de acordo com o enunciado, Luciana possui, olha só, 2 cédulas de R$ 5. Logo, ela possui R$ 10, tá? O que mais? Ela possui 4 moedas de R$ 1. Não vou falar cédula, porque hoje a cédula foi substituída pela moeda, tá bom? Então, 4 moedas de R$ 1, então ela vai ter R$ 4. Ela vai ter também, ó, 8 moedas de 10 centavos. Logo, ela vai ter 80 centavos. E, por último, ela tem 5 moedas de 50 centavos. Ao final, ela vai ter aqui R$ 2,50. Próximo passo é você fazer a soma desses valores. Então, você tem R$ 10 mais R$ 4 mais 80 centavos mais R$ 2,50. Quando você fizer esta soma, você vai obter o seguinte valor: R$ 17,30. Logo, o nosso gabarito aí seria a letra C, R$ 17,30. Veja que essa questão, ela traz aqui o descritor 10, onde você, a partir de um problema, vai estabelecer as trocas entre cédulas e moedas do nosso sistema monetário brasileiro em função de seus valores. Tudo bem? Fácil, não é? Então, vamos para a nossa próxima questão. A questão de número 2, ela vai dizer o seguinte: na bilheteria de um teatro, você já foi em um teatro? O responsável começa o trabalho com 3 notas de R$ 5. Veja essa informação. 4 notas de R$ 2 e 2 moedas de 50 centavos, para facilitar o troco, tá? Com quanto ele começou a trabalhar? Então, veja o comando da questão destacado aí. Então, ele quer saber com quanto esse funcionário, né, que trabalha na bilheteria desse teatro, começou com essa quantia para poder facilitar o troco, tá? Então, o mesmo princípio da questão de número 2. Você simplesmente vai pegar as informações. Então, de acordo com o enunciado, ele tem aí, ó, 3 notas de R$ 5. Logo, ele vai ter R$ 15. O que mais? Ele tem 4 notas de R$ 2. Logo, multiplicando 4 vezes 2, você vai obter R$ 8. E ele diz que tem 2 moedas de 50 centavos. Ao final, ele vai ter R$ 1. Tudo bem? Somando R$ 15 mais 8, você vai obter aqui 23, ou mais um, R$ 24 foi o valor que ele iniciou o seu trabalho nessa bilheteria desse teatro. Então, o gabarito dessa questão seria a letra D, R$ 24, tá bom? Seguindo essa mesma linha, veja que esse descritor também é o descritor 10, trabalhando aí o sistema monetário brasileiro.
Nós vamos para a nossa questão de número 3, que também traz esse mesmo descritor, tá? O que diz a questão 3? Joana, R$ 200. Então, atenção para essa informação. O valor que Joana tinha, R$ 200, e gastou dessa quantia 3 notas de R$ 20, 4 notas de R$ 10, 2 de R$ 5, 5 moedas de R$ 1 e 10 moedas de 50 centavos, tá? Veja que apareceu aqui os 50 centavos da forma como nós estamos mais adaptados, mas pode aparecer lembrando o cifrão, né? Aquele símbolo que você já tem noção, conforme está lá no número 200, tá? Olha o comando da questão. Quantos reais sobraram? Então, veja, a partir do valor inicial 200, você vai fazer uma soma dos valores que foram gastos e, ao final, você vai subtrair do valor de 200. Professor, como seria a resolução dessa questão? Veja, eu coloquei da seguinte maneira. Você tem aqui o valor que a Joana tinha, R$ 200. Deixa este valorzinho aqui quietinho em stand-by. Então, vamos para apresentar para vocês os gastos conforme anunciado. De acordo com a questão, ela gastou 3 notas ou 3 cédulas de R$ 20, portanto, ela gastou 60, não é isso? Ela gastou 4 cédulas de R$ 10, então ela gastou 40. 2 cédulas de R$ 5, então ela gastou R$ 10. E 5 moedas aqui de R$ 1, então ela gastou R$ 5. E 10 moedas de 50 centavos, né? Então, veja, multiplicar o número por 10 é a mesma coisa que andar, vírgula, uma casa para a direita. Então, se você pegar essa vírgula e andar uma casa para a direita, você vai obter o número 5. Então, ela gastou R$ 5, né? Quando você mentaliza, né? Na prática mesmo, você imaginando a cédula, eu não sei você, mas tenho a impressão que fica mais fácil, né? Fica melhor. Você imaginar 10 moedinhas de 50 centavos, você já imagina quanto eu teria? Teria R$ 5, tá bom? Então, vamos lá. Ao final, você faz a soma desses valores, né? Então, somando esses valores, olha só, o resultado está aqui em destaque, em azul. Você vai ter aqui R$ 120, tá? Então, você somando 60 mais 40, dá 100. 110, 115, R$ 120. Pronto. Esse valor aqui foi o valor gasto. Qual era o valor inicial que a Joana tinha? 200. Então, de acordo com o enunciado, ele quer saber quantos reais sobraram. Então, fazendo aqui a continha, você tem R$ 200 menos R$ 120. Olha só, esse valor corresponde a R$ 80. Então, restam para a Joana R$ 80, onde eu destaquei aqui na cor vermelha para a gente verificar o gabarito da questão, conforme aí está a letra A, certo? Novamente, essa questão ela traz o descritor 10. A nossa próxima questão, ela diz o seguinte: Geraldo quer trocar sua nota de R$ 100, tá? Então, ele quer fazer uma troca, né? Isso é muito comum no mercado, no comércio, né? Às vezes você precisa trocar uma cédula de maior valor por menores valores. Então, ele quer trocar essa nota, essa cédula de R$ 100 por notas de menor valor. Aí ele traz o seguinte comando: qual opção corresponde ao mesmo valor? Então, atenção para essa informação. Ele quer que você simplesmente escolha aí, dentre essas 4 alternativas, qual delas corresponde ao mesmo valor. Mas que valor? R$ 100. Então, olha só, eu só simplesmente coloquei aqui as questões para a gente analisar a alternativa por alternativa. Então, vamos para a alternativa A. O que diz a alternativa A? Acompanhe comigo aí na tela. 2 notas de R$ 20. Olha, se você pegar 2 notas de R$ 20, você vai obter 40. Concorda comigo? Então, você vai ter aí 40 reais, mais, vamos ver qual seria a próxima informação, e 4 notas de R$ 20. Quando você pega 4, multiplica por 5, você vai obter R$ 20, certo? Então, se você somar aqui, R$ 40 mais 20, você vai obter 60. Então, não corresponde ao gabarito da questão. Nós temos que encontrar o mesmo valor, 100. Analisando a letra B, você tem 3 notas de R$ 10. Quando você pega 3 e multiplica por 10, você vai obter aqui R$ 30, ok? Mas o restante, uma nota de R$ 50. Ora, uma nota de R$ 50, quando somada com R$ 30, você vai obter R$ 80. Então, corresponde ao valor que nós estamos pretendendo. Letra C, 3 notas de R$ 50. Ora, quando você multiplica o 3 vezes 50, você vai obter aqui 150. Já ultrapassou o valor que nós estamos pretendendo.
Então, por eliminação, como só tem 4 alternativas, né? Se você estivesse resolvendo essa questão, por eliminação, você marcaria a letra D. Então, só para a gente conferir, veja, 4 notas de R$20. 4 notas de 20 corresponde a R$80. E 2 notas de 10. 2 notas de 10 corresponde a R$20. Quando você soma 80 mais 20, você vai obter R$100. Simples, simples, né? Muito fácil a resolução dessas questões quando se trata dos descritores, do descritor 10, que trabalha o sistema monetário brasileiro, tá bom? Então, vamos para a nossa questão de número 5. O que ela traz aí? Traz o seguinte: Fernando tem no seu bolso 5 moedas de, olha só como nós iremos ler, 5 centavos, tá? Ou então 0,05 reais. Fica mais difícil quando você lê em reais os centavos, porque a sua mente parece que ainda não está adaptada, então é mais fácil nós lermos centavos, né? 8 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 25 centavos. Comando da questão diz: que quantia Fernando tem no bolso? Então, ora, os valores aí aparecem nas opções A, R$ 4,05, letra B, R$ 2,05, letra C, R$ 1,80 e letra D, R$ 1,55. Vamos lá localizar a resolução da questão 5, né? Então, veja como que nós poderíamos resolver essa questão. Eu poderia resolver da seguinte maneira. Deixa eu virar para esse lado para ficar melhor, para vocês visualizarem. Então, você tem, ó, 5 moedas de 5 centavos. Quando você multiplica 5 moedinhas de 5 centavos, mentaliza aí comigo, olha só. Você vai ter 25 centavos, tá bom? Você tem agora 8 moedinhas de 10 centavos. Então, se você multiplicar 8 vezes 10, você vai encontrar 80 centavos. E 3 moedas de 25. Tenta aí mentalizar. 3 moedas de 25, eu vou ter 75 centavos. Agora aqui, ó, você vai simplesmente somar. Você tem aqui a soma de números decimais. Professor, o que é um número decimal? É esse númerozinho que aparece umas vírgulas, olha só. Isso é muito comum no mercado, é muito comum na compra, nas vendas, tá bom? Então, olha só, se você somar aqui esses valores, você vai obter quanto? Está aqui em destaque. Você vai obter R$ 1,80. É o valor que o Fernando tem aí dentro do seu bolso, né? Então, um valor R$ 1,80. O que daria para comprar com esse valor hoje em dia, né? Vivendo essa alta inflação, então, quase nada, né? Então, vamos para a nossa próxima questão. A questão de número 6, ela vai dizer o seguinte: um feirante levou 200 de laranja para vender na feira. Dessas vendeu 1 cento, 4 dezenas e 8 unidades. Aí ele traz o comando da questão. O número de laranjas que sobrou foi. Olha só, essa questão ela vai trabalhar o descritor 3, né? O que é que diz o descritor 13? Desculpa, aí falei 3, mas é o 13. É reconhecer e utilizar as características do sistema de numeração decimal, que é o sistema que nós fazemos uso, né? E, claro, o mundo todo faz uso desse sistema de numeração, com raras exceções, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. Principalmente essa última parte, princípio do valor posicional. Então, vejamos o que diz aí a nossa questão de número 6. Novamente fazendo a leitura. O feirante levou 200. Olha só, destaquei aqui o número 100, porque ele faz referência à palavrinha cento. Então, se ele levou para a feira 200 de quê? De laranja, então ele tem no total 200 laranjas, tá bom? 200 laranjas. Dentro dessa informação, o que ele traz mais? Ele disse que ele vendeu 1 cento. Então, se ele vendeu 1 cento, olha só, tá aqui. Veja comigo. Se ele vendeu 1 cento, ele vendeu 100 laranjas, né? Além dessa informação, ele disse que ele vendeu 4 dezenas. Ó, 4 dezenas é a mesma coisa que 4 vezes 10. Isso? E 8 unidades. Então, está aqui 8 unidades. Olha só o que eu fiz aqui. Eu fiz uma pequena expressão numérica. O que é uma expressão numérica? É quando eu tenho no mesmo problema, numa mesma operação, algumas operações básicas, como eu tenho aqui a adição, eu tenho aqui a multiplicação. Então, isso eu chamo de expressão numérica. Então, aqui, você vai fazer primeiro, você resolve primeiro a multiplicação nesse problema. Então, você vai repetir o 100. Então, você repete aqui 100, mais, multiplica 4 vezes 10, 40,
mais 8 unidades. Então, se você somar tudo isso aqui, você vai ter 148. Será se essa é a opção? Talvez lá na resolução da prova pode aparecer essa alternativa, mas essa não é a resolução do problema final, porque ele quer saber o número de laranjas que sobrou. Então, o número de laranja que sobrou vai ser o quê? O número inicial, que eram 200 laranjas, menos o total de laranjas vendidas, 148. Olha só, 48 para 200 restam 52 laranjas. Então, muita atenção, porque às vezes na hora de uma resolução ele pode colocar o 48 como uma das opções, conforme está aí a letra C, olha só, 148. Para que o aluno, na hora que ele encontrar esse resultado, ele já marque, né? Para testar aí se você está atento ao final da resolução do problema, tá? Então, essa é a resolução para a nossa questão 6. Então, a questão 7 diz o seguinte, ela vai tratar aqui do descritor 14, então vamos ler comigo aqui o descritor 14. A ideia desse descritor é identificar a localização de números naturais na reta numérica, né? Conforme eu falei para vocês no início, a reta numérica, ela é um dos elementos da geometria, e uma das figuras geométricas mais simples na geometria. Então, a nossa ideia nessa questão aqui é identificar os pontos, né? Os números naturais inseridos nessa reta numérica, tá? Então, diz o seguinte, na reta numérica a seguir, estão localizados vários pontos, né? Vejam aí representados por letras do nosso alfabeto. O ponto C representa o número 100, essa informação é muito importante. E o ponto F representa o número 250. Sabendo que a diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo, atenção para essa palavra, significa um ponto após o outro, né? Consecutivo, é de 50 unidades. O comando da questão diz em qual ponto estará localizado o número 350. Então, essa informação que ele trouxe aqui para nós, de que a diferença de um ponto para o outro, né, que são pontos consecutivos, é de 50 unidades, ela é fundamental para a resolução desse tipo de questão. Então, o teu desafio aqui é simplesmente localizar o ponto que corresponde ao número 350. Partindo desse princípio, veja, se o ponto F corresponde ao número 250, o ponto G corresponde ao número 300, não é isso? Porque a diferença de um ponto para o outro, né, é de 50 unidades. Então, você soma 250 mais 50 e você vai obter 300. Logo, o número 350 ele estará representado pelo ponto H, conforme está aí o nosso gabarito, a letra C, o ponto H. É só essa a resolução da questão. Não tem mistério, viu, gente? Então, na Prova Brasil, é muito comum aparecer esse tipo de questão, onde você simplesmente vai localizar o número natural. Ou seja, aquele número que não aparece vírgula nele. Vai ser um número inteiro, né? Esse númerozinho natural aí, tá? Não vai ter vírgula. Mas também vai ter questões em que vai aparecer números decimais, ou seja, números com vírgulas. E aí vai ser objeto de estudo para uma nossa aula posterior. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho? Utilizando essa mesma linha de resolução aí, de raciocínio, do descritor 14, que é identificar a localização de números naturais na reta numérica, vejamos o que diz a questão 8. As paradas de ônibus de uma cidade são localizadas por números em uma reta numérica. A figura a seguir representa as paradas, né? O ponto P indica o número 960 e o ponto U, o número 1010. Em qual ponto está localizada a parada 990? Sabendo que a diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo, ou seja, aquele que vem depois, é de 10 unidades. Então, o critério aqui já mudou. Na questão anterior, a diferença de um ponto para o outro era de 50 unidades. Aqui já é 10. Então, é muito relativo. Isso vai variar de acordo com cada questão. Então, veja. Se o ponto, você pode resolver tanto no sentido da esquerda para a direita, ou no sentido da direita para a esquerda. Qual é o caminho mais rápido? Se você resolver da direita para a esquerda. Vamos voltar aí, né? Então, se o ponto U corresponde ao número ou à parada 1010, o ponto T corresponde à parada 1000. Concorda comigo? E você está diminuindo. Logo, o ponto S corresponde ao número 990, conforme o gabarito aí, a letra C. Tá bom? Então, é só você subtrair 10 unidades em cada ponto, a questão já está resolvida. Muito fácil, né? Então, essas questões, elas irão aparecer aí para vocês. Então,
Essa é uma das possibilidades de resolução. Você poderia também ir da esquerda para a direita. Então, parte aí do ponto P, 960. 70. O ponto R, 980. O ponto S, 990. Tá? Então, como a gente quer a praticidade, então você pode começar logo da direita para a esquerda, que também serve para você resolver, tá? Então, a nossa questão de número 9, a nossa próxima questão, ela já vai trabalhar um outro descritor. O descritor 15. O que ele diz? Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. Você lembra lá, nas nossas primeiras aulas, que o sistema de numeração decimal, ele pode ser dividido, né, em classes e ordens? A ordem é o valor que cada algarismo vai ocupar dentro do numeral. E a classe é o conjunto de 3 ordens. Então, quando eu tenho 3 ordens, eu tenho uma classe, né? Então, vamos ver isso na prática, como funciona. Diz o seguinte, a questão 9 diz o seguinte: um garoto completou 1.960 bolinhas de gude, famosa peteca, né? Eu joguei bastante a peteca, em sua coleção. Esse número é composto por... Então, olha só, a ideia aqui é você fazer a decomposição desse número 1.960. O que é decompor? É fazer com que você apresente aí o valor posicional de cada algarismo que aparece nesse número. Você já sabe aí a diferença entre um número e um algarismo, não é isso? Então, veja só. Vamos analisar aí o algarismo 1. Qual é o valor posicional que ele ocupa dentro desse numeral? As opções. A diz 1 unidade de milhar. Tá correto aí? Você acha que é 1 unidade de milhar? Sim. Se você pensar ali que o 0 corresponde à unidade, o 6 corresponde à dezena, o 9 corresponde à centena e o número 1 ali, o algarismo 1, corresponde à unidade de milhar, tá bom? Nós já estamos indo para outra classe. Então, observe que a letra A aparece unidade de milhar, na letra B aparece unidade de milhar, na letra C também unidade de milhar e na letra D unidade de milhar. Então, não dá para você eliminar ainda nenhuma das alternativas, tá? Próximo, vamos para a análise do algarismo 9. Então, o algarismo 9, às vezes a gente sempre vai fazer essa confusão aí, número-algarismo, né? Mas vamos lá, o algarismo 9, ele corresponde ao quê? A letra A está dizendo que é 9 dezenas, né? Olha só, a ordem das dezenas é o segundo algarismo da direita para a esquerda. Quem é esse algarismo? É o 6. Então, o 9 aí não representa a ordem das dezenas, mas ele representa aí a ordem das centenas, tá? Então, eu já posso eliminar o que aí? Eu posso eliminar a letra A, né? E o que diz a letra B? A letra B diz que é 9 centenas. Tá correto? Sim, tá correto. Então, vamos lá. Vamos para o próximo algarismo. O algarismo 6 representa o quê? Conforme tinha dito anteriormente, o algarismo 6, ele representa aí a ordem das dezenas. Aparece aí, ordem das dezenas, lá na letra B. Veja lá, 6 dezenas, né? Na letra C aparece aí 60 unidades. Na letra D aparece aí 90 unidades. Então, veja só, o gabarito dessa questão já está bem claro para nós, não é isso? Letra B. Olha aí, 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas. Veja que nós estamos decompondo esse número a partir do valor posicional que cada algarismo assume aí, tudo bem? Então, essa também é uma das possibilidades de questões que pode aparecer para você, e o sentido de resolução é simplesmente esse, muito simples, muito fácil, tá? Chegamos à nossa questão 10. A nossa questão 10, também utilizando aqui o descritor 15, diz o seguinte, ó, a professora de João pediu para ele decompor o número e ele fez da seguinte forma. Então, ele fez a seguinte decomposição: 4 vezes 1.000 mais 3 vezes 10 mais 5 vezes 1. Olha só, gente, apareceu aí uma expressão numérica, né? Então, dentro de uma expressão numérica, vamos ver aqui a maneira de resolver essa questão, a questão 10. Uma das possibilidades, olha só. Então, você vai multiplicar 4 vezes 1.000. Você vai ter aqui, ó, 4.000. Mais 3 vezes 10, você vai ter 30. Mais 5 vezes 1, você vai ter 5. Então, quando você pega 4.000, soma com 30 mais 5, você vai obter 4.035. Veja que o gabarito dessa questão seria a nossa letra A, 4.035, tá bom? Então, novamente apareceu esse descritor, o descritor 15, e para finalizar a nossa aula de hoje, nós chegamos aqui à nossa questão de número 11. Veja,
aparece aí um símbolozinho, né? Você já conhece o nome desse instrumento matemático. O nome dele é 54321. Isso mesmo, para você que falou aí ábaco, meus parabéns. Esse é o ábaco, ele é um dos instrumentos de representação de numerais, tá? Então diz o seguinte, no ábaco abaixo, Cristina representou um número. O comando da questão diz, qual foi o número representado por Cristina? Então veja, para essas questões você vai ter que analisar o seguinte, observe que eu montei aqui o quadro valor de lugar ou quadro posicional. Então aqui o número U, a letra U representa a ordem das unidades, a ordem das dezenas, a ordem das centenas, a ordem das unidades de milhar e das dezenas de milhar. Veja, de acordo com o ábaco, você tem aqui, ó, lá na ordem das unidades, você tem 1, 2, 3, 4 hastezinhas aí, não é verdade? Então você tem 4. Então eu vou representar aqui o número 4, tudo bem? Vamos andar um pouquinho. Andando lá para a ordem das dezenas, você tem uma hastezinha. Então, vou representar aqui o número 1. Na ordem das centenas, você tem 3 hastes. Então, você coloca aqui 3. Olha só, um detalhe. Não apareceu nenhuma hastezinha aí nas unidades de milhar, tá? Então, quando não aparece, você coloca 0. E lá na ordem das dezenas de milhar, você apareceu aí para a gente uma hastezinha. Então, fazendo a leitura desse número, você tem aqui 10.314. Veja que uma das possíveis respostas seria a letra A. Né? O aluno desatento, ele não prestou atenção nesse zerinho aqui lá que corresponde à ordem das unidades de milhar. Então, se ele não coloca esse zero, a questão está errada, tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado aí da nossa aula de hoje e que essas questões, né, de sistema monetário brasileiro, essas questões de sistema de numeração decimal, quadro valor de lugar, que vocês possam resolver aí com muita facilidade. E fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha gratidão e até o nosso próximo encontro, tudo bem? Tchau, tchau! A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMECTI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço,
Todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMECTI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. E aí, pessoal, todo mundo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né, do nosso projeto Aprender Mais. Eu estou convidando vocês aí para ficarem ligadinhos na aula de hoje, do começo ao fim, porque hoje nós vamos encerrar toda aquela nossa bateria de treinamentos com nossos descritores da avaliação SAEB, viu? E quero deixar também mais um recadinho para vocês, todo especial. Antes de qualquer coisa, não se esqueçam de colocar o nome de vocês na lista que vai ser colocada aqui embaixo, viu? Para você poder participar do sorteio que está acontecendo aqui, né? E daqui a pouco a gente vai ter o sorteio que vai dizer quem foi a pessoa sorteada de hoje, viu? E aí, no caso, duas, não é isso? São duas pessoas, né? Beleza, são duas pessoas. Aqui a produção tá que a produção tá ligada no negócio, né? Enfim, iniciamos agora a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos hoje bater a meta aí dos nossos últimos 3 descritores. E aí você me pergunta, professor, e aí acabou? Não, de forma alguma. Aí nós vamos agora revisar os primeiros, né, com novas atividades, com novos exemplos, para que vocês possam fixar na memória aí para bater nota 10 lá no dia da nossa avaliação SAEB, tá bom? E quero só parabenizar vocês também aí pelo desempenho na prova SEAMA, que aconteceu semana passada. Todos os alunos estavam lá empenhados. Quero parabenizar os alunos lá da Escola São Luís, que estiveram ali, marcaram presença e foram lá fazer essa avaliação. Todo mundo com distanciamento, todo mundo ali com sua máscara, distância de segurança, usando álcool, né? Parabéns a todos aí também que estiveram coordenando nas outras escolas, que se eu fosse falar o nome agora iria demorar muito, né? Mas vamos lá, nós estamos agora dando início a mais uma aula de língua portuguesa. Eu quero aqui o slide na tela, é isso? Do nosso projeto Aprender Mais Codó, ainda naquele mesmo sistema, no malabarismo digital, mas nós estamos aí nos segurando como podemos, não é verdade? E nós vamos, então, para ver aí mais 2 temas das nossas avaliações padronizadas, e nós temos aí em 2 temas, nós vamos terminar aí, então, os nossos descritores até o D10, o descritor 10, porque não está na ordem, né? A gente já trabalhou o 15 lá atrás, e agora a gente vai trabalhar até o 10, que seria, no caso, então, o tema 5 é a relação entre recursos expressivos e efeito de sentido, tá bom? O outro tema seria variação linguística. Isso aí, todo mundo sabe, é uma charada que se mata na hora, né? Quando a gente fala de variação linguística, a gente está relacionando a forma como as várias regiões do Brasil se comportam com relação à fala, é isso? Como que a gente analisa essa questão do sotaque, e aí a gente vai ter que usar os textos para ver como que isso cai na prova, que é importante você saber como cai na prova, né? Se você conseguiu matar essa charada de como que o assunto vai ser cobrado na prova, pronto, acabou a história. Você ganhou sua nota 10, acertou a questão em cheio, deu tudo certo, tudo nota 10, tá bom? E aí, como a gente quer fechar também, não só o nosso conteúdo aqui, mas a gente quer fechar também numa nota 10 lá na avaliação SAEB, a gente então vai para o descritor D13, que é dentro do tema relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Nós vamos então trabalhar no descritor 13, identificar efeitos de ironia ou humor nos textos variados. Então, você tem vários tipos de texto que vai aparecer ironia, ou então ali algum efeito de humor, né, que é aquele momento engraçado do texto. E para isso é preciso que você saiba fazer uma boa leitura, porque às vezes uma leitura ruim, aquela leitura capenga que vai tropicando, você não consegue pegar os elementos do texto. Então você precisa fazer uma leitura, supimpa, uma leitura muito boa, onde você vai fazer uma leitura não correndo também, mas dentro daquela pontuação que a gente ensina você aí a fazer aquela leitura, né, ideal, aquela leitura bacana, tá bom? E aí funciona desse jeito. Então, o descritor 14, nós vamos identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Aí nós vamos trabalhar como é que o sentido daquela frase fica quando eu tenho uma pontuação, né,
E aí a gente fica atento para as pontuações, porque nós temos o parênteses, né? Nós temos aí o ponto final, nós temos o ponto de interrogação, que é o da pergunta, nós temos o ponto de exclamação, deixa eu arredondar ele aqui um pouquinho mais, pronto. Nós temos o ponto e vírgula, cada um vai ter um sentido, nós temos o travessão, né? Que entre a palavra lá é o hífen, nós temos o reticências, tá bom? Nós temos aí essas pontuações. O ponto, esse ponto aqui, lembrando que ele pode ser ponto continuando, pode ser ponto parágrafo, ou pode ser mesmo ponto final, tá bom? Então, cada um desses elementos aqui que aparecem no texto, eles vão trazer aí um sentido para dentro desse texto, tá bom? E a partir desse sentido que a pontuação dá para o texto, é que você vai desenvolver ali a sua conexão de sentido. Temos também aqui 2 pontos, eu estava esquecendo aqui de 2 pontos, que vai marcar aí um monte de coisa. A vírgula, por sua vez, eu botei aqui o ponto e vírgula, mas não botei a vírgula, que aí é o monstro da escrita, né? O pessoal fica com dificuldade de usar a vírgula, e o uso da vírgula é muito simples. Você vai usar a vírgula sempre que você estiver separando elementos de um mesmo, sei lá, pode ser de um mesmo sistema sintático, né? Por exemplo, eu juntei a bolsa, o pincel, o lápis, a borracha. Quando eu estou falando essas palavras, na ordem eu estou colocando vírgula entre elas, né? O ponto, geralmente, ele fecha uma fala, ou no período, né, naquela frasezinha curta. Por exemplo, o professor André chegou na sala do projeto Aprender Mais. Ponto. Eu falei uma frase completa e pontuei ali, né? O da interrogação todo mundo sabe, né? Exceto da interrogação indireta, que é quando a pessoa faz um arrudeio para fazer a pergunta, aí ele não precisa usar o ponto de interrogação. Mas quando a pergunta é direta, por exemplo, que cor é a sua roupa? Olha, se eu fiz uma pergunta direta, eu vou usar o ponto de interrogação, tá bom? Exclamação, nós temos vários sentidos na exclamação. Um deles é o sentido de medo, né? Nossa! Ou então susto. Meu Deus! Né? Você vai usar várias interjeições aí para pontuar com esse aqui. Sendo que também tem as frases exclamativas, e aí você vai ter vários sentidos nela, né? Desde Deus te acompanhe, vá com Deus, essas frases todas são exclamações. Ponto e vírgula, ele divide geralmente orações coordenadas sem conjunção, e vocês já viram, eu passei para vocês na aula passada a respeito de conjunção. Dei mais uma pesquisada aí nessas palavrinhas, dei uma lida nelas para elas fixarem na mente de vocês. O travessão, nós vamos ver ele assim bastante em gêneros textuais que fazem uso da narrativa, né, daquela forma narrativa, onde os personagens vão falando. O reticências, dá aquela ideia de um vago ali, né? A pessoa estava falando lá, eu ia passar na sua casa, mas... Aí bota o reticência, né? Que a pessoa ficou subentendida alguma coisa. Os 2 pontos é para você colocar aí um aposto enumerador, que é aquele que, por exemplo, eu viajei pelas cidades de, sei lá, São Paulo, Rio Grande do Sul não é cidade, né? A gente tá... Santa Catarina, tal. Você está usando os 2 pontos para enumerar uma coisa, né? E a vírgula, como eu disse, ela divide aposto, ela divide as orações subordinadas adverbiais, ela divide vocativo, ela vai separar, só não pode separar sujeito do seu predicado, o verbo do seu complemento, a menos que seja uma oração intercalada. E aí vocês vão ver isso aí. Eu creio que já está quase no final. Quem está estudando na coleção Buriti já viu no 5º ano agora como é que funciona o sujeito e o predicado e que não precisa dividir sujeito com vírgula do seu predicado, nem o verbo do seu complemento, a não ser que a oração esteja intercalada, que é misturada, né? Você vai ver isso aí no livro, na coleção Buriti Mais, quem está com essa coleção. Eu creio que todo mundo está padronizado. Então vamos lá. Slide na tela, nós estamos aí com o nosso primeiro texto, vamos para cima, lembrando que nós temos daqui a pouco o nosso sorteio, então não sai daí, e quando a lista aparecer, bota teu nome aí, espera o sorteio que vai ser super legal, tá bom? O primeiro texto, como eu disse, olha, que nós vamos estudar o D13 primeiro, que é o descritor que vai falar sobre identificar efeito de ironia, ironia quando eu falo uma coisa querendo dizer outra, né? Aí chega lá o meu amigo todo assanhado, todo, né, malfazejo, daquele jeito, malfazejo, essa palavra aí, ela é arcaica, né? Ela é arqueológica, eu estou escavando aí, né?
Então, eu vou identificar um efeito ali de ironia ou de humor, né? A ironia é quando aí chega esse meu amigo lá, todo, né, mal arrumado, aí eu digo assim, nossa, como você está arrumado, né? Essa minha fala, vendo ele todo desarrumado, dizendo que ele está arrumado, é uma fala irônica, o que eu disse uma coisa querendo dizer outra. Isso é ironia. Pegou aí? Beleza, então vamos para frente. E o humor, você sabe, né? É quando eu uso uma expressão para tentar fazer alguém sorrir, tá bom? Então você vai ver, a gente vê isso muito nas tirinhas, né? Da Mônica, do, sei lá, do... A gente tem muitas outras aí, né? Aí tem hora que foge aqui da mente. Mas quando você vê um humor, você vai identificar porque ele deixa sempre aquele espaço para você dar uma risada. O humor tem muito disso. Então o D13 é isso, né? E nós vamos aqui para o primeiro texto que diz o seguinte, vamos ler o texto abaixo, e ele diz assim: a professora pergunta aos alunos, se eu for à feira e comer 4 peras, 3 bananas, 10 laranjas e uma melancia, qual será o resultado? Aí, do fundo da sala, Joãozinho grita, uma dor de barriga. Quer dizer, você imagina numa sala, todo mundo vai sorrir, né? Se uma pessoa falar aleatoriamente isso lá atrás, após a professora estar fazendo lá um cálculo de matemática, né? A ideia aí da professora era passar o cálculo de matemática. E aí o menino aproveita a ocasião e faz uma brincadeira. E aí todo mundo vai rir, e nós estamos procurando o quê? O efeito de ironia ou de humor no texto. Então nós vamos para a primeira a questão, na letra A vai dizer assim, Joãozinho entendeu que a professora comeria muitas frutas. Letra B. Joãozinho entendeu que a professora não sabia fazer contas. Joãozinho gritou do fundo da sala de aula. D. Joãozinho não soube responder a pergunta. Vamos lá. Você fica com qual questão? Letra A, B, C ou D? É interessante que você deixa aí embaixo a letra da qual você escolheu como resposta certa, tá bom? Que é para a gente acompanhar. Vamos lá? Vamos ver qual é então? Olha aí, é a letra A. O Joãozinho entendeu que a professora comeria muitas frutas. É aquela história, né? Na mente dela, ela estava dando uma aula básica de matemática e para ele, né, ela estava se empanturrando de frutas. É bem aquela história da comédia lá do Chaves, né? Que toda vez que o professor Girafales faz uma pergunta, ele tenta fazer uma graça em cima. Basicamente é isso aí. Vamos lá? Nós estamos ainda no descritor da ironia ou do humor, procurando ironia ou humor no texto. Aí, nós temos mais um texto, né, que é o texto contando. A professora tenta ensinar matemática a Joãozinho. Se eu te der 4 chocolates hoje e amanhã, e mais 3 amanhã, você vai ficar com... E o Joãozinho? Contente. Ele aproveitou aí o devaneio da professora, né, em tentar encontrar aqui, tentando fazer com que a mente dele se abrisse para dar a resposta matemática correta. Aí o que foi que o Joãozinho fez? Aproveitou e não perdeu a piada, né? Vai ficar contente, né? Era só fazer a soma aí, o nosso amigo Joãozinho ia ter 7 chocolates, né? Juntando de um dia com o do outro. Mas aí ele aproveitou para não perder a piada. Então nós temos aí um humor. O humor desse texto está no fato de, letra A professora repetir uma expressão várias vezes. E aí, será? O humor está aí? Letra B. O humor é aquele momento do riso, lembra? O que foi que fez você sorrir na hora que você leu o texto? Foi a professora dizer ela ficou tentando fazer com que ele abrisse a mente para responder corretamente a conta matemática de adição, tá bom? E aí a letra B diz, a professora tentar ensinar matemática ao aluno, será que foi? Ela está tentando ensinar muito antes do né? Na segunda linha do texto aí, na primeira parte. Letra C, o Joãozinho dá uma resposta diferente da esperada. Letra D, o Joãozinho receber chocolate da professora. Como ele está perguntando claramente onde é que está o humor do texto, né? O humor, de fato, nesse texto, ele está em que lugar, em que momento? Nós temos aí a resposta certa, a letra C. Muito bem. Marcou correto quem digitou o C aí embaixo. Que seria, então, o Joãozinho dar uma resposta diferente da esperada pela professora. O que é que ela esperava? Quando ela disse na verdade, ela esperava que ela dando esse espaço de tempo, esse compasso, ela esperava que ele respondesse a matemática corretamente. E ele não perdeu a piada, né? A anedota, e jogou essa palavra contente, né? Aproveitando lá o com dela, né? E aí foi justamente o humor na hora que o Joãozinho saiu pela tangente. Ele não respondeu o que a professora queria ouvir.
ele respondeu algo que se tornou engraçado na sua fala. Bora lá, mais um. Aí nós temos logo a abertura da tirinha, né? Tá o nome Rex. Aí um juiz, assim, fazendo uma expressão, né, de falta e apontando o dedo lá. E alguém tá narrando, né? E dali leva perigo, né? A pessoa tá... Dali leva perigo, hein? Parecendo assim aquele narrador, né? Que tá dramático ali no momento final do jogo, certo? E dali leva perigo, hein, amigos? E aí mostra aqui uma torcida aqui com mão no olho, mordendo as unhas, com a bandeira na mão, com cara de susto. Ele toma distância, ó, o ponto de exclamação ali, né? Ponto de exclamação. Ele toma distância, haja coração, a torcida brasileira. Então, nesse momento, parte então o jogador para chutar, autoriza o juiz, correu, bateu. Aí quando volta a cena, tá ali o Rex e a garotinha estão jogando futebol de botão. E ela grita, é gol! Então nós temos aí também mais um texto daquele mesmo descritor, D13, né, que é buscar aí a ironia, ou então buscar o humor do texto, né? Esse texto, ele é engraçado por quê? Né? Por que ele é engraçado? Ele é engraçado porque, letra A criança ficou feliz por ter ganhado o jogo. Letra B, a criança imaginou que estava em um jogo de verdade. Letra C, o dinossauro perdeu a partida de futebol de botão. Letra D, o juiz marcou falta para um dos jogadores. E aí, você vai em qual alternativa? Marca aí embaixo, vamos acompanhar. Então, seria o momento engraçado, né, dessa tirinha aí. Qual o momento? Você está vendo que tem todo um enredo aí, né? Só que no final não é nada disso, né? Então a criança está como se fosse imaginando e na imaginação dela ela dá vida a tudo isso aí, certo? Qual seria então a resposta certa? Vamos lá? A letra B, B de bola. Por quê? A criança imaginou que estava em um jogo de verdade. Então você vê que a forma como ela narrou, como ela recriou a cena, dá a ideia assim de que o jogo era real, né? Que ia acontecer ali, na verdade, quando o desfecho chegou da história, era uma brincadeira de um futebol de botão que a criança estava imaginando ali, como se fosse de verdade, tá bom? Marcou correto? Olha o nosso amiguinho no canto aí embaixo, marcando corretamente, tá vendo? Pronto. Nós fechamos então o descritor, 13, que seria então identificar efeito de ironia, humor em textos variados. Eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês coloquem um comentário aqui embaixo. Vocês conseguiram captar essa ideia de quando é que eu vejo o humor ou quando que eu vejo assim, alguma coisa engraçada no texto? Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Você precisa ter um hábito de leitura muito bom para que você vá desenvolvendo essa leitura de forma que não seja uma leitura equivocada, uma leitura que não consiga captar a essência do texto, porque toda a sua resposta nas provas vai depender justamente dessa boa leitura, dessa ótima prática de leitura. Então, acorde todos os dias pela manhã, leia ali 2 ou 3 páginas, melhore aí o seu vocabulário e vá se desenvolvendo dentro desse fator de captar a essência do texto, as coisas que estão ali, porque é dessa forma que eu estou passando aqui que os descritores serão cobrados lá no dia da sua avaliação. Saeb, vamos lá? Então, nós vamos agora para qual descritor? Isso, descritor 14. O que é que ele diz? Ele versa o quê? Ele está ainda dentro do tema relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Que beleza, né? Então, ele está dentro disso aí. Nós estamos dentro daqueles recursos de expressão, dentro do texto, tem sempre aquelas expressões que vão te guiar para dentro daquela interpretação que você precisa. E mais, tem também o efeito de sentido que é gerado pela pontuação, ou seja, a sinalização, ela vai dar efeito de pausa, ela vai expressar reações, perguntas, etc. E nós agora no D14 vamos identificar o efeito de sentido correto do uso da pontuação e de outras notações. Olha só que legal. Eu já até coloquei aqui no quadro e nós vamos agora para esse efeito. Vamos lá. Olha para a tirinha aí. Agora acompanha comigo. O que ele está dizendo aí? O seguinte. Já é a 10ª vez que venho aqui. O rapaz exclamou, né? Você vê lá que tem um ponto de exclamação. Vou colocar aqui.
Olha aqui. Ponto de exclamação, né? Exclamou. Já é a 10ª vez que eu venho aqui. Ele falou assim, né? Bem indignado. Agora, acredito que não falta mais nenhuma informação minha. Ele exclamou mais uma vez. Assim, já meio triste, né? Meio desanimado, uma pilha de documentos. E a moça da atendente parece assim que estava com, sabe, com aquela vontade de fazer ele voltar, né? E ela começou, esse dela, reticências, né? Ela usou aqui o reticências, que é esse efeito de 3 pontinhos que tem aí. Vamos abrir bem aqui a câmera para mim, o quadro aqui. Vamos lá. Ó, você tem aqui, ó, reticências, né? Ela usou, olha só que legal. Deixa eu ver. Isso, ela deixou ali botou 2 M's, para dar mais um efeito, né? Deu mais um efeito aqui. Olha aqui. E botou reticências. 3 pontinhos. Quer dizer, dá aquela ideia do realce textual aí, é que ela expressou aquela voz que vai de surpresa de quem está procurando alguma coisa. Procurando, né? Então, realmente parece que está tudo certo. Ela exclamou também, né? Ela disse aí, parece que está tudo certo. De repente, ela, olha esse aí, né? Que ele está aqui. Olha como é que ele está aí. O A, o H, né? E você tem aí a expressão e ele ampliou o ponto de exclamação, botando 3, para dar assim, uma ênfase, né? Uma super ênfase naquilo que a pessoa quis dizer, né? Então foi uma fala bem mais dirigida, mais assim, potente, né? Mais tonante, mais forte, mais tônica. Certo? O que ela quer dizer com isso? Vamos lá. Falta este dado, ela exclamou. Ainda não podemos resolver o seu problema. E exclamou mais uma vez. Yes! Né? Como quem tivesse assim, vencido uma batalha. Né? Interessante. A pergunta que nós temos aí é a seguinte. A palavra ahá, que no caso é essa que eu coloquei aqui no quadro, né? Ahá. No último quadrinho está escrita com letras maiores. No caso, ela está toda em caixa alta, né? Ou seja, todas as letras são maiúsculas. No último quadrinho está escrito com letras maiores, né? Porque a palavra é sem sentido. Letra B. Para enfatizar a reação de satisfação da mulher. Letra C. Porque a palavra é pequena. Letra D. Para enfatizar a reação de desespero do homem. E aí? Seria a letra A? Seria a letra B? Seria a letra C ou a letra D? Você já marcou aí? Já colocou embaixo? Já digitou? Beleza, então vamos para a resposta. Olha só. Para enfatizar a reação de satisfação da mulher. Como eu disse no princípio, né? Ela estava tão satisfeita em ver o pobre do moço aí indo e voltando com o documento, que ela ficou procurando, quando achou ela, né? Vibrou. É como quem venceu aí, né? Então, esse ele é aí uma expressão de ânimo, né? Uma expressão de quem está com a satisfação a 1000 por hora. Vamos lá, então. Nós temos aí mais um texto. Aí eu recebo a medalha de ouro. Ouro. O cara está exclamando, né? Aí eu recebo a medalha de ouro. Ouro. Imagina o cara, ele está, então, ali narrando uma história, né? Assim que o juiz pendura a medalha no meu pescoço, eu ergo o braço e ouço a galera batendo palmas e gritando o meu nome. Uma homenagem para mim, que marquei o gol decisivo. E você está vendo os pontos de exclamação ali, né? E uma homenagem para o meu time. Meus colegas de classe me empurram e dão soquinhos nos braços. As meninas estão na primeira fila acenando, sorrindo. Eu sinto. Elas estão loucas por mim. O cara tá exclamando, né? De repente, e cadê ela? Olha o ponto de interrogação aí, olha que beleza. Olha como a entonação da frase já vai mudar. E mudou a entonação por quê? Por causa do ponto, a pontuação exigiu. Vê que quando nós estamos usando a exclamação, a gente está sempre sendo um pouco mais incisivo, né? Quando eu vou perguntar cadê ela? Até o jeito do gesto, né? Você vai ver que muda um pouco, desculpa. Ali, olha só, ele pergunta, e cadê ela? Ali, estou vendo.
A doce violeta do 7º A está bem ali, no meio das garotas, e também sorri para mim. Dá para perceber que ela finalmente sacou que eu sou o grande herói. Eu, Hugo Costbush. Consegui, né? Você está vendo aí como que as expressividades do texto estão à tona, estão à mostra, né? Então, no trecho, ouro, 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 aí a expressividade pelo ponto de exclamação. Os pontos de exclamação sugerem o quê? Letra A, ansiedade. Letra B, empolgação. Letra C, medo. Letra D, raiva. E aí, você vai com o quê? E aí, seria ansiedade. Pelo jeito que o texto, que você lê o texto, né? Como eu disse, você precisa ler esse texto todo de forma bem entusiasmada e usando a pontuação, preocupado em usar, né? Preocupado em usar a sua imaginação para ir pensando como que tudo aquilo está acontecendo. Isso é muito importante, viu? Então, qual seria a resposta? Letra A, B, C ou D? Vamos lá? E aí o nosso coleguinha no canto aí, calculando na sua matemática embaixo também, esperando vocês colocarem a resposta correta. E, de repente, a letra B, gente. Olha aí, marque corretamente com esse nosso colega que segura a resposta correta nas suas mãos. Empolgação. Seja pela quantidade de recursos que o autor do texto usou, mas na área de exclamações, tá bom? O que mais que nós temos? Vamos lá? Muito bem. Olha só essa questão aqui, ó. Olha para ela aí. É uma questão da Prova Brasil. Que beleza, né? Que beleza. Nós estamos no rumo certo. Vamos lá, vamos lá. Leia o texto abaixo. Olha o título do texto. O que disse o passarinho? Vamos lá. Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançava, segundo ele, ela pisou no pé dele. Um passarinho me contou que o jacaré se engasgou e teve de cuspir-lo inteirinho quando tentou engolir. Imaginem só um porco-espinho. Um passarinho me contou que o namoro do tatu e a tartaruga deu num casamento de fazer dó. Cada qual ficou morando em sua casca, em vez de morar numa casca só. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada. Interessante, né? Um humor vai aparecendo aí. Que a cobra é muito enrolada. Que a arara é uma cabeça oca. E que o leão marinho e a foca. Show, passarinho. Chega de fofoca. Você está vendo um poemazinho aí, né? Bem delineadozinho, bem aparente, mas dentro daqueles elementos que nós estamos buscando lá, né? A pontuação usada no final do verso. E que o leão marinho e a foca, aí ele bota lá reticências, né? No verso 20. Sugere que o passarinho, letra A, está cansado. Letra B, está confuso. Letra C, não tem mais fofocas para contar. Letra D, ainda tem fofocas para contar. E interessante você matar a charada nesse texto é que quando você olha para ele, a primeira coisa que você destaca, né, com base na pergunta, obviamente, é que nesse exato momento em que ele vai falar sobre o leão marinho e a foca, né, ele vai dizer show, passarinho, chega de fofoca. Você vê que significa dizer que ia continuar, né? Você tem aqui a pontuação, que eu já destaquei aqui, vou botar aqui, reticências, né? Essa reticência dá a ideia de que ia ter mais coisa para ser falado, mas aí é ali meio que, né, privado pelo interlocutor ali, pelo que está ouvindo a conversa. Então, a questão pergunta o seguinte, a pontuação usada no final do verso, que o leão marinho e a foca, reticências, verso 20, sugere que o passarinho está cansado, está confuso, não tem mais fofocas para contar, ainda tem fofocas para contar. E aí, você vai de que letra? Qual então seria a alternativa? A, B, C ou D? Responda aí embaixo, vamos lá, rapidamente. Quem botou A, B, C ou D? Vamos lá, vamos ver. Pronto, olha aí. Letra D, gente, a letra D. Ele ainda tinha muito mais coisa para falar. E aí nós estamos dentro dessa, aproveitando aqui todos os elementos do texto, né, o que aparece ali, para que a gente possa interpretar esse texto. Marque corretamente com esse nosso amiguinho da tela aí que está marcando, né, as 4 alternativas. Não sei se ele vai acertar marcando tudo assim, né? Só são 4, ele marca 4.
Só para dar ênfase. Vamos lá. Nós temos aí agora o nosso último tema. Nosso último tema, ele está focado exatamente na variação linguística. E eu quero fazer uma pausa aqui para explicar um pouco mais para vocês sobre esse quesito, esse fator, essa categoria da língua, né, que é a variação linguística. Dentro do tema variação linguística, nós vamos identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, tá bom? Quem é o locutor? Né? Aquele que está ali falando. E o interlocutor, aquele que está ali, né? De certa forma, receptando o que ele está falando. Então, o que seria, então, a variação linguística? É muito simples. A variação linguística, nós temos aqui na nossa região muito forte a nossa variação linguística, principalmente do Maranhão, né? E, inclusive, pelas brincadeiras que se viam aí em certo tempo no passado e que hoje se tornou meme nas redes sociais, né? Como, por exemplo, o não do maranhense. E não, essa é a variação linguística, né? Às vezes a pessoa já tem costume de falar isso e acha que, né, pelo fato de, para ela, ser normal, ela acha que essa variação é normal para todo lugar, é adequada, né, melhor dizendo. É adequado para todo lugar, né? No estado do Goiás, se não me foge a memória, já tem aquela expressão anem, né? Anem, mais ou menos nesse sentido aí, quando a pessoa, tipo, tá ali meio que não quer fazer a recepção de alguma coisa, ou não gostou da história e falar anem, né? E em outros lugares, como Minas Gerais, é o trem, né? Não é o trem da ferrovia, não. Tudo é o trem. Ah, pega esse trem aí para mim. Vamos lá, eu seguro o trem para você. Como assim, né? Eu pego o trem para mim, eu seguro o trem para você. Variação linguística. Lá na Bahia é o arrastar da forma de falar do di, do ti, e outras expressões como painho, maninha, né? O oxe, que também tem na região do Pernambuco, da Paraíba, e outras regiões. Isso aí a gente identifica como variação linguística. Então, a variação linguística ela tem toda essa padronização ou despadronização de acordo com a região em que ela está, tá bom? Então, você vai ver o carioca chiando como os portugueses, né? Vocês, nós, sempre arrastando bastante esse som aí botando um S, ou algumas pessoas escrevem digitando aí com X, né? É nós vamos. Então, isso é a variação linguística, o sotaque de cada pessoa, né? Ele é imbuído, ele é carregado de elementos que são daquela própria região, tá bom? Em São Paulo, né? Você tem o R caipira, o porta, portão, isso tudo está relacionado à variação linguística. Inclusive, se você for ler nas tirinhas e nos quadrinhos da Turminha da Mônica, você vai ver que lá nós temos um personagem, né? Que é o Chico Bento. Ele tem o arrastado da roça, porta, porteira, porca. Isso aí tudo faz parte da variação linguística. Tudo tranquilo até aqui? Conseguiu captar aqui? Conseguiu entender até aqui? Beleza. Então vamos marchar daqui para frente para as nossas questões, onde nós vamos tratar dessa variação linguística. Não se esqueça que nós já fechamos aí o quê? A questão do tema 5, né? Que é relações entre recursos expressivos e efeito de sentido. Identificar os efeitos de ironia ou de humor em textos variados, que é o D13, descritor 13, descritor 14, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, tá bom? Pontuação e outras notações, né? Como o A, o M, que são outras notações, né? Da ideia de efeito ali, de soco, de queda, de barulho, tudo que for fugir do normal ou do coerente, do mais adequado para o texto, vai ser uma notação aí, né? Uma notação diferenciada. Então, isso aí vai ser interessante você ter essa informação retida para você conseguir dominar legal a sua questão do escritor 14. E o tema 6, que vai falar sobre
a variação linguística, nós vamos ter que identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Vamos lá, então? Nós vamos, então, para a nossa primeira questão, que está aí, o título do texto é Quem ama vacina, né? O que você, mamãe, que acaba de trazer ao mundo um ser tão especial, seu filho, né, precisa saber sobre vacinas. Interessante, eu queria dar uma pausa aqui para explicar isso aqui. É um pouco complicado, né? Mas se vocês puderem observar nessa expressão aí, nós temos esse primeiro mamãe aí, ele é um aposto, né? Perdão, um vocativo, né? O que você, mamãe, você vê que a pessoa é chamada na fala. O vocativo é toda vez que a pessoa evoca o nome de alguém. Por exemplo, o que você, ó mamãe, como se a pessoa estivesse se dirigindo a ela. Não é o sujeito da frase. É uma pessoa que é chamada para a frase. Isso é um vocativo. Que acaba de trazer ao mundo um ser tão especial. Aí ele vai colocar um aposto, né? Que vai explicar o termo especial. Quem é o tão especial? Seu filho, um aposto explicativo, né? Então, precisa saber sobre vacinas. Tomar vacina dói? Ou a entonação da frase por conta do ponto de interrogação. Tomar vacina dói? Vamos lá, texto informativo, né? Sim, ponto. Dói, mas é uma dor muito pequena se comparada ao trauma de uma internação por doenças que podem ser evitadas com a vacina. Tá vendo? Tá trazendo uma informação bacana. Trabalho e não tenho tempo de levar meu filho para vacinar. Tá vendo? O ideal é que você, mamãe, vocativo de novo, esteja com o seu bebê, principalmente no momento da primeira vacina. Ele sentirá mais seguro no seu colo. E as informações passadas a você sobre as vacinas pelos profissionais de saúde são muito importantes, mas se ficar difícil para você compartilhar com o seu filho este momento, peça a um parente, vizinho ou a uma pessoa de sua confiança, tá bom? Para levá-lo ao centro de saúde mais perto de sua casa. O importante é que no dia marcado sua criança receba as vacinas de acordo com o calendário vacinal. Se no dia marcado for sábado, domingo ou feriado, leve-o um dia antes ou um dia depois, tá bom? Aí nós temos então um texto informativo explicando como que a mãe deve vacinar o filho, quais são os benefícios e coisa e tal, mas o texto aqui nós estamos buscando o quê? Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor do interlocutor, tá bom? Então vamos lá. Esse texto foi escrito para... Então, quem é que está direcionando e para quem está sendo direcionado? Isso aí que é a ideia, né? Quem é a pessoa que está falando, certo? Que no caso aí você vai encontrar quem é o locutor e quem é o interlocutor. Quem é que está escrevendo e para onde esse texto vai. Esse texto ele foi escrito para os filhos. Esse texto foi escrito, letra B, para as mães. Esse texto foi escrito para os médicos. Foi escrito para os pais. E aí, o que você responderia? Eu responderia claramente que foi escrito para as mamães. Até porque durante todo o texto, né, o autora, Terezinha Vieira da Rocha, percorreu todo o texto explicando o seguinte: olha, mamãe, leve o filho para vacinar, se você não tem tempo, mamãe, faça isso, faça aquilo. Então a resposta certa seria, letra B acertou quem foi, logicamente, né, que não tem negócio de chutar e nem muito menos de adivinhar, com base nos elementos que nós temos no texto, conforme o nosso descritor aí, tá bom? Que é identificar o locutor e o interlocutor no texto. Segundo texto, carta. Olha o nome dessa pessoa, Lorelai. Era tão bom quando eu morava lá na roça, a casa tinha um quintal com milhões de coisas, tinha até um galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondido a vida toda que ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de mão dada,
era uma coisa muito legal da gente ver. Agora tá tudo diferente. Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa e depois toca todo mundo a ficar emburrado. Outro dia eu perguntei o que é que está acontecendo que toda hora tem briga. Sabe o que eles me falaram? Que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola para briga e para cara amarrada. Será que você não acha um jeito para mim? Um beijo da Raquel. Quem é o locutor? Raquel, ela é emissora, né? Quem está recebendo? Lorelai. E você está vendo aí quem é locutor e quem é interlocutor. Agora está tudo diferente. A palavra destacada é um exemplo de linguagem. Olha aqui, ó, tá lá na 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha, né? Já lá no finalzinho, quando termina o período, que inicia agora, né? Agora, tá tudo diferente. Esse tá aí, né? O tá, essa palavra tá, ela é aí uma derivação dessa palavra aqui, do verbo estar, né? Então, eles colocaram aí no texto só o tá, porque é a forma como a gente fala no dia a dia. É igual o para. Às vezes você está falando para, né? O para, a preposição, e você usa o pra. E tem gente que usa o pá. Você já imaginou? Tem gente que usa o pá. Vai pra onde? Vou pra casa. Bem rápido assim, né? Vou pra casa. Não dá nem tempo de entender o que a pessoa disse, mas você entende que é isso aqui. Então, esse está, né? Agora, como se ela dissesse assim, agora está tudo diferente. Ela usou só o tá. A diminuição aqui do verbo estar, né? Que poderia ser uma conjugação na terceira pessoa, ou então o verbo estar impessoal, né? Está tudo, ou tá tudo diferente, né? Está impessoal porque as coisas à volta. Ou então tudo, que é aí um pronome indefinido invariável, tudo pode ser colocado, né? Tudo está diferente, certo? Fica melhor assim nessa ordem. E aí ele usou o tá. Aí a pergunta é, a palavra destacada é um exemplo de linguagem ensinada na escola. Você aprende dessa forma na escola? Letra B. Estudada nas gramáticas, a gramática apresenta essa forma? Possa até ser que seja que a gramática apresente, mas como um fator ali que é para didática, né? Sua didática, no caso, como eu acabei de mostrar aqui também. Letra C. Encontrada nos livros técnicos. E aí? O que você acha? Tem livros técnicos essa palavra tá? Técnico, livro técnico são livros práticos e livros que não podem errar. O livro está ensinando ali alguma coisa, você muito raramente vai ver isso, um livro técnico. Empregada com colegas. E aí? O que você acha? Tem alguma coisa a ver com... Você está ali à vontade com seus colegas, que é chamada linguagem coloquial, né? Ou linguagem popular. Você pode usar essa linguagem como a gente usa aqui. Até mesmo eu, quando vou dar aula, eu não fico usando termos muito difíceis, senão você não vai entender. Então, eu estou o tempo todo usando... Você está entendendo? Você compreendeu? Né? Eu estou usando linguagem coloquial para poder fazer a ponte entre você que está aprendendo e a gramática, que é o conteúdo pesado, tá bom? Então, onde é? Vamos lá? Letra D, gente. Olha aí. Marca corretinho a letra D. É empregada com colegas. É a linguagem coloquial popular. É esse tipo de linguagem aí. Vamos para mais um. A gente fecha aqui agora, né? Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Eu marquei aqui só para a gente fazer a revisão aí do que a gente falou, e a gente vai já fazer também aqui o sorteio, né? Deixa só eu alocar vocês aqui dentro de tudo que a gente já fez desde quando nós começamos o projeto, olha aqui, Aprender Mais, né? Desde quando a gente pegou aqui o projeto Aprender Mais, a gente passou pelo descritor do primeiro tema, procedimento de leitura, como é que eu leio, como é que a minha leitura se comporta. É o descritor 1 que vai dizer, você tem que aprender a localizar informações explícitas em um texto. O que é isso aí? Explícito. Não se esquece, viu? Explícito é aquilo que está à vista, que todo mundo está vendo, que está claro no texto. Procedimento de leitura, descritor 3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Eu olho para uma palavra e vejo que ela tem um sentido ali, né? Que naquele momento ali ela está com aquele sentido voltado para aquele negócio ali, mais ou menos
dentro daquela contextualização do texto, o descritor 3 está dizendo que eu tenho que inferir o sentido dessa palavra. Descritor 4 vai dizer que eu tenho que inferir uma informação implícita. Se o descritor 1 disse que é uma explícita, um que está à mostra, o descritor 4 diz que eu tenho que entender agora, inferir é o mesmo que interpretar, viu, gente? Interpretar uma informação implícita. Implícita é aquela que está dentro, aquela que está escondida no significado da palavra. Pegou? Bacana. O que mais? O D6, que é identificar o tema de um texto. Olha que beleza. Então, todos esses são procedimentos de leitura. Identificar o tema de um texto. Eu vou ler o texto como um todo e ele pode ter epígrafe, ele pode ter título, ele pode ter o que tiver. Mas a temática está dentro desse texto. Ele está falando de um assunto específico. Então, esse assunto que ele está falando é o tema, né? Lá em cima nós temos o título. O título é o que a gente está, né, escorrendo, que foi colocado em cima para dar nome àquele texto, né? Ou a epígrafe, ou qualquer outra coisa que seja colocada ali em cima. É apenas para dar um destaque. O D11, que é distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Existe a verdade do que está acontecendo e o autor, à medida que ele vai ali falando daquela verdade, ele solta uma opinião ali no finalzinho e essa opinião, você tem que saber diferenciar onde é que está o fato e como é que funciona a opinião. Terminamos aí, então, fomos para onde? Para o tema 2. E o tema 2 tratou de quê? Implicações de suporte de gênero. O que é que as implicações de suporte de gênero ou o enunciador na compreensão do texto? Implicações de suporte de gênero ou do enunciador, né? Descritor 5. O que é que o descritor 5 nos apresenta? Interpretar texto de acordo com o auxílio de material gráfico, que são as figuras, os desenhos, tudo que aparecer no texto vai me ajudar, obviamente, a interpretar esse texto. Propagandas, quadrinhos, etc., né? Então, são implicações de suporte. O que tiver no texto vai ser suporte para eu interpretar o texto. Beleza? Tudo certo? Descritor 9. Esse descritor, nós aprendemos com ele a identificar a finalidade de um texto de diferentes gêneros. O que é identificar, então, a finalidade? Eu aprendi que eu leio um texto e eu sei para que ele serve. Para que é uma receita médica? Para ir até a farmácia, comprar o remédio, certo? Para que é o diagnóstico médico ou então aquele outro, esqueci agora o nome do, requisição, né? É um outro gênero textual. Para que ele serve? Para ir na farmácia comprar remédio? Não. É para você ir até o laboratório fazer os exames. Para que é uma carta? É uma forma de se relacionar com pessoas que estão distantes. Hoje a gente quase não usa mais isso porque a tecnologia modernizou tudo, exceto os bancos ou outras instituições mais formais que ainda hoje mandam cartas, né? Ou a Equatorial, que ama vocês, e todo mês manda uma cartinha para você, né? O SAI também é muito apaixonado por vocês, então todo mês tem uma cartinha de amor lá, aquela fidelidade mensal que você tem que ter. Então, você está vendo que tem vários gêneros textuais e cada um você sabe para que serve. Aí você pega uma revista em quadrinhos, para que ela serve? Para te divertir, essa é a finalidade dela. Descritor 9 das implicações de suporte, que é o tema 2, está nos mostrando isso. Nós temos que identificar para que serve cada texto. Cada texto tem uma finalidade. Eu uso aquele texto para uma determinada coisa, né? Tem gente que gosta de poema, gosta de emoções, gosta que a alma se debruce dentro daquelas palavras, que mergulha, enfim. O gênero textual poema serve para isso. E aí você vai ter outros muitos, né? Terceiro tema, relação entre textos. Trabalhamos também isso. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que foi produzido e daquelas em que será recebido. Que é como o jornal trata uma notícia, que houve um acidente. O jornal vai tratar de um jeito. Aquele jornal escrito, né? Estou falando do jornal escrito. Já uma revista vai tratar de outra forma, tá bom? Uma informação mais imparcial. Ela vai pegar o texto lá e vai escrever bem rígido, bem técnico,
Já uma pessoa que vai pegar aquele mesmo assunto e vai criar um poema daquele mesmo assunto, ele já vai trazer assim mais emocionante aquele assunto, de uma forma mais tocante, mais profunda. E tem gente que vai pegar o mesmo assunto e vai fazer uma piada, uma anedota. Está tratando do mesmo tema, só que em gêneros diferentes. Qual a finalidade de cada um? É isso aí. Nós temos que entender, né? Saber diferenciar um texto do outro. Qual é a relação que eles têm. Aí nós trabalhamos o tema 4, que foi a coerência e coesão no processo de texto. Olha quem nós trabalhamos. Descritor 2, estabelecer relação entre parte de um texto, identificando repetições e substituições que contribuem para a continuidade do texto. E as repetições, eu disse para vocês, são palavras que retomam outras. Falei dos pronomes. Pronome pessoal reto, oblíquo, pronome de tratamento, possessivo, indefinido, interrogativo, pronome relativo, né? Pronome demonstrativo. Então, esses pronomes todos eles são usados para fazer uma repetição de uma palavra dentro do texto, ou então apenas para que você saiba fazer ali o controle de vários elementos que estão ali, que não estão se chocando dentro do texto. O descritor 7, ainda dentro de coesão e coerência, ele identifica o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, né? Então, o conflito gerador é aquele momento ali onde é gerado ali aquela problemáticazinha do texto, vai acontecer e, de repente, né, aí você encontra o momento auge onde começa aquele conflito. O descritor 8 é estabelecer relação causa-consequência, né, entre partes e elementos do texto, que nós trabalhamos na aula passada. E essa causa e consequência é isso aqui está acontecendo por causa disso aqui que aconteceu no passado. Então você vai começar a captar essas lógicas. Por fim, estabelecer relação, olha aí, o D12, estabelecer a relação lógico-discursiva presente no texto, marcado por conjunções, advérbios, interjeições, preposições, enfim, tudo que tiver uma semântica alargada como a preposição e a conjunção vai fazer parte desse descritor. Esses de baixo foram os que eu trabalhei hoje. Temos aí as aulas anteriores, você pode entrar no nosso canal aqui da SEMECT, no projeto Aprender Mais, e rever as aulas. A nossa avaliação se aproxima, mês de novembro, e nós queremos que você seja nota 10, tá bom? E que não perca a oportunidade de fazer feliz a sua escola com a sua boa apresentação, com a sua boa nota. Eu sei que é um desafio muito grande, mas a gente consegue. Vê que a gente já terminou todos os descritores aqui, né? Então, se prepara que na próxima aula a gente volta de novo revisando os descritores aí, ó. A partir do D1, procedimento de leitura, eu vou pegar lá alguns elementos, tá bom? E diferenciados do que eu já trabalhei no passado. E vou trabalhá-los novamente para que vocês fiquem com isso aí massificado. Ainda dá tempo, nós estamos em setembro, não é isso? Ainda temos outubro. E depois de outubro a gente vai lá passar para ver se a gente consegue dar mais uma passada em todos esses descritores. Nós temos agora aí, né, o nosso sorteio de hoje, tá bom? Que vai acontecer aqui diretamente dos estúdios do Aprender Mais. Da Central. Da Central. Nós estamos aqui, meu amigo. Aqui, quem participou aí, opa, deixa eu dizer de novo. Não esquece de colocar o nome de vocês aqui embaixo. Vai aparecer um link aí com o nome, com o link para você entrar na plataforma, tá bom? E colocar o seu nome, sua escola, tudo direitinho, o que você está achando do projeto, o que você aconselha, qual a sua ideia. Nos ajude aí, viu? A gente está aqui para te ajudar e você nos ajuda também opinando. Tá na tela aí? Tá aparecendo na tela para todo mundo? Beleza. Nós vamos então para o sorteio. Olha só os nomes que estão aparecendo aí. Luísa, Isabela, deixa eu ler alguns aí. Bota lá no primeiro lá que eu quero dar uma olhada. Vamos lá, tá aí. Primeiro? Isso aí? Muito bem. Alan Kerlisson Cantanhede de Souza, da Escola Municipal Santa Terezinha. Olha aí, um abração para o Alan. Alessandra da Silva Magalhães, da Rosalina Zaidan. Olha que beleza. Olha quanta gente bonita aí, aparecendo o nome na tela, né? Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver esse outro nome aqui que passou. Ana Vitória. Cadê? Subiu. Eu acho que subiu. Vou ler esse outro aqui de baixo. Por aqui, pronto. Ana Vitória Silva Bezerra, da Unidade Escolar José Domingos Araújo, tá bom? Domingues, né? Domingues, isso. José Domingues, tá Domingues aqui, né? Araújo. A
Deixa eu ver quem mais. Tem outra aqui, da Alessandro, é isso? Silva Almeida, da Unidade Integrada Municipal Evangélica Estevão Ângelo de Souza. Vocês estão vendo toda essa galera massa que está aqui, participando com a gente? Essas pessoas aqui são aquelas que colocaram o nome, entraram lá no link, foram lá na plataforma Forbes, colocaram o nome lá, e aí estão aqui participando conosco do nosso sorteio. Vamos lá para a primeira pessoa, vamos ver quem é esse ganhador. Quando apertar aqui no sortear, são 2 pessoas, né? São 2 pessoas, olha só que legal, viu? Fica na torcida aí, tá bom? Quando apertar na barra sortear, vai começar a rodar o nome aí, e o nome que sair vai ser o nome sorteado. Primeiro nome, vamos lá. Rodou? Pronto, são esses 2? Já apareceram de uma vez só? Maravilha! Então, as pessoas sorteadas são a Ana Vitória Silva Bezerra, da Unidade Escolar José Domingues Araújo. Olha só, que coincidência, né? Rapaz, eu tinha lido o nome aqui ainda agora, né? Olha, dei sorte aí, hein? Tem que dividir o brinco comigo. Ana Paula da Silva Ferreira, Escola Municipal, Unidade Escolar Pica-Pau. Olha que beleza. Tá aí, então, pessoal, vocês, né, que foram sorteados, venham aqui nos nossos estúdios do Aprender Mais, receber aí o seu brinde, está participando e continue conosco aí, não nos deixem só, hein? Fique aí conosco, nós estamos aqui para ajudar vocês. É isso aí, fiquem todos com Deus, um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, valeu! Participar do projeto Aprender Mais Codó é mais uma forma de acessar o conhecimento neste momento de pandemia. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMEC-TI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia.